Bom, vamos iniciar o tema da geopolítica. Bom, a geopolítica ela abrange uma série de temas, né? Geralmente conflitos entre nações, ou seja, a geopolítica seria uma ciência que estuda o poder sobre o espaço, basicamente, né? O termo política vem de uma ciência que estuda o poder, geo significa o espaço, né? O espaço territorial ocupado por países, nações. Então, dentro desse tema, para iniciar, a gente vai voltar aí a alguns anos, né, lá no começo do século XX, quando nós tivemos a chamada Primeira Guerra Mundial. E também vamos estender ao período chamado de entreguerras, porque o termo Primeira Guerra Mundial só passou a ser utilizado depois que teve a Segunda. Até então era a Grande Guerra, ou alguns chamam de a Guerra de 1914. Então vamos lá, sobre essa Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e foi até 1918. Não vamos ter aqui a pretensão, né, de dar muitos detalhes sobre o que fez a guerra começar, qual foi o estopim, mas tentar traçar, né, para a geografia algumas influências, algumas consequências desse confronto. Então, é comum, né, que se fala sobre a Primeira Guerra Mundial que havia, num período um pouco antes da guerra, algumas alianças entre as grandes potências do continente europeu. Então, as alianças pré-guerra, que são chamadas de Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Então, no mapa da Europa daquela época, o mapa da Europa naquela época era um pouco diferente do hoje, né? Por exemplo, esse país aqui, a Alemanha, tem uma extensão territorial bem maior do que a Alemanha atualmente. Aqui você tinha um grande império na Europa centro-oriental, chamado Império da Áustria-Hungria, ou Império Austro-Húngaro, e a Itália. Então, a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria, Itália. A Tríplice Entente, formada pelo Reino Unido, esse conjunto aqui de ilhas do norte da Europa, a França, um país da Europa Ocidental, e também a Rússia, um país do leste europeu que se estende por uma boa parte do território asiático. Então havia o Império dos Czares. Só que isso é antes da guerra, porque quando a guerra começa, você tem uma mudança nesse panorama. Por exemplo, a Itália ela rompe com a Tríplice Aliança. Tanto é que quando a guerra começa, o mapa vai ser um pouco diferente. Ou seja, a Itália não vai ter mais essa cor verde. A Itália tinha algumas divergências, né, com a Turquia na região do Oriente Médio. E para a Alemanha, a Turquia era fundamental, uma vez que se você tivesse o apoio turco, você teria controle sobre essa passagem, que é passagem do mar Mediterrâneo, o mar Egeu, para o Mar Negro, através do Estreito de Bósforo e Dardanelos. Então, para a Alemanha era fundamental ter o apoio do Império Turco-Otomano, que era um império poderoso na época também. E a Itália tinha as divergências com esse império. Então a Itália acaba rompendo com a Tríplice Aliança e passa a ser mais um membro da Tríplice Entente. Então tríplice sugere três. Então se a Itália passa a fazer parte desse grupo, já não é mais tríplice, né? Seria mais que três. Então quais seriam aí as alianças que existiram durante o confronto, durante a guerra? Aí você vai usar os outros termos que vêm a ser as chamadas potências centrais, que ocupavam a região central da Europa, contra os aliados. Então, os termos, né? Potências centrais versus aliados, ou aliados versus potências centrais. Que são os aliados? Reino Unido, França, Rússia, também Itália. As potências centrais, Alemanha, Áustria-Hungria e o Império Turco-Otomano. Pelo menos as grandes potências. Haviam também países secundários, né, que apoiavam aí os aliados, sim. Então, os aliados contavam com o apoio de Portugal, Bélgica, Sérvia e Grécia. A Bulgária, um país aqui na região da Europa Oriental, era mais uma das potências centrais, né, que tinha aí também, teve sua participação na Primeira Guerra Mundial. Agora, o que chama atenção nessa guerra é o fato de que houve um momento em que teve uma movimentação tática de tropas, ou seja, houve invasões de um país a outro. Sim, isso aconteceu, obviamente. Teve ataque. O estopim da guerra tem a ver com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand na cidade de Sarajevo, capital de uma província do Império Austro-Húngaro. Portanto, depois que ocorre essa movimentação, a guerra ela dá uma parada, como se nada prosseguisse. Então você tem a formação das trincheiras. Uma vez que você conquistou um território, você vai lá e constrói uma trincheira para defendê-lo. Então, as trincheiras eram valetas cavadas no chão para que soldados pudessem ficar lá marcando posição. Então, marcavam a posição das áreas conquistadas.
Mas, como o tempo ia passando e nada acontecia, esses soldados foram sendo abandonados nessas trincheiras, à própria sorte. Então, a Primeira Guerra Mundial é marcada por um grande descaso com a vida humana. Teve muitas mortes na Primeira Guerra que não foram causadas por combate, mas sim por doenças que esses soldados contraíam nas trincheiras, convivendo com sujeira, com condições desumanas, frio, umidade. Portanto, tivemos esse problema. Tanto que isso se reflete na arte da década seguinte. A arte do dadaísmo, por exemplo, é uma espécie de uma catarse de todos esses traumas, né, vividos pelo ser humano na Primeira Guerra Mundial. E também a moral das tropas vai diminuindo conforme passa o tempo. O importante dessa guerra foi que a Rússia tinha uma grande fronteira para defender, uma fronteira com a Alemanha e uma fronteira com o Império Austro-Húngaro. Então, a Rússia tinha uma quantidade enorme de soldados entrincheirados. Quanto mais soldados entrincheirados, menos pessoas trabalhando nas indústrias, na produção agrícola. Então, o país está passando por uma grave crise de desabastecimento de alimentos. Todo alimento tem que ser mandado para o esforço de guerra no fronte. A população russa está passando frio, fome. Isso é, digamos assim, um dos principais motivos pelo qual fez na Rússia estourar uma revolução, que é a Revolução Russa de 1917, ou seja, no final da Primeira Guerra Mundial. E com a vitória dos revolucionários na Rússia, liderados por Lenin, Stalin, Trotsky, a Rússia se retira da guerra. Você tem aí que a Rússia abandona o Front Leste. Então, o panorama seria o seguinte, né? Sem a participação da Rússia, a Alemanha e a Áustria-Hungria poderiam voltar toda a sua capacidade bélica para lutar contra a França e Reino Unido no Ocidente, no fronte ocidental. Mas tinha digamos assim, um coringa, uma carta fora do baralho, que era justamente os Estados Unidos da América, um país que não era europeu, não é europeu, obviamente, do outro lado do Oceano Atlântico, que via na guerra uma oportunidade de negócios, ou seja, vamos vender produtos para os países que estão em guerra. Uma vez que a França e o Reino Unido estão em guerra, eles não estão abastecendo, né, a economia mundial com mercadorias. Os Estados Unidos teve um grande crescimento econômico da sua indústria nesse momento. E o então presidente dos Estados Unidos, na época, o Sr. Woodrow Wilson, se demonstrou um estadista muito, digamos assim, eficaz na condução do problema, porque ele fez um discurso em que ele se referia à guerra como um conflito europeu, ou seja, para ele o conflito era entre as grandes potências europeias. Os Estados Unidos não tinham nada com isso. Ele disse que esse conflito só terá solução se houver paz, sem vencidos e vencedores, ou seja, ele dá um recado para os países em guerra: é melhor vocês declararem a paz sem que haja um vencedor e um vencido, porque o vencido vai ficar extremamente humilhado e vai querer dar o troco. Ou seja, de uma certa forma, ele estava profetizando que logo logo haveria um outro confronto, que foi justamente a Segunda Guerra Mundial, que começa 20 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial. Mas com isso, o presidente Wilson ganhou tempo. Em 1914, 15, 16, os Estados Unidos fora da guerra, fornecendo mantimentos para os países europeus em guerra. Quem mais tinha acesso aos produtos americanos eram os países banhados pelo Atlântico. Ou seja, para os Estados Unidos fornecer uma mercadoria para a Alemanha, teria que passar por um bloqueio formado pela Inglaterra e França, que para chegar até a Áustria-Hungria teria que navegar pelo litoral italiano, ou seja, seria muito mais difícil. Ou seja, quem estava devendo para os Estados Unidos, ou seja, que havia comprado uma série de mercadorias, entre as quais até mesmo armamentos, eram os países, né, banhados pelo Atlântico, ou seja, os aliados. Portanto, os Estados Unidos entram na guerra em 1917 com a saída da Rússia. Isso muda completamente a balança da guerra, ou seja, a vitória acontece logo depois, ou seja, eles entram em 1917, a guerra termina no ano seguinte, os Estados Unidos saem extremamente prestigiado, porque afinal de contas a sua entrada foi decisiva para a guerra, e não só, a sua economia sai muito fortalecida. Ou seja, durante os anos da guerra, todo o parque industrial norte-americano não foi afetado pela guerra, sua economia estava, sua produção bélica estava intacta. Então foi relativamente fácil para os americanos derrotarem, né, os países que estavam durante 3 anos em guerra.
E aí a guerra termina. Você tem o famoso Tratado de Versalhes, no qual a França faz questão de humilhar a Alemanha derrotada. Ou seja, vai produzir um certo ressentimento no derrotado, assim como o Woodrow Wilson anunciava. Bom, mas aí temos o período entre guerras, né? A Rússia, que viveu uma revolução em 1917, no qual os famosos líderes bolcheviques, né, Lenin, Stalin e Trotsky, passam a governar o país. E, portanto, em 1922 termina a Guerra Civil, porque a Revolução deflagra uma guerra civil. Entre quem? Entre os comunistas, que queriam implementar um novo sistema econômico, político e social, e aqueles chamados de brancos, porque os comunistas usavam a cor vermelha no seu uniforme na Guerra Civil, enquanto que os demais combatentes eram uniforme branco. E aí usou essa expressão, comunistas versus brancos, alguns falam vermelhos versus brancos, ou comunistas versus os mencheviques, que tem essa expressão. A palavra bolchevique significa maioria, que era formada pela massa trabalhadora, enquanto que os mencheviques eram uma classe burguesa ou pequena burguesa na Rússia dos czares, pós-czares. E quem vence essa guerra são os comunistas, tanto que eles implementam o sistema socialista para, quem sabe um dia, atingir o comunismo segundo a teoria marxista. E aí, em 1922, a Rússia, que havia passado por 3 anos de guerra contra os países da Europa, havia perdido território, e mais 5 anos de guerra civil, está com a sua economia muito debilitada. Para organizar a economia, Lenin criou a NEP. NEP é uma sigla, e aí fala-se Nova Política Econômica, e que tem um slogan que ficou famoso, é dar um passo atrás para dar 2 adiante. Ou seja, se fosse aplicar a teoria de Marx, Lenin sabia que não daria certo. Ou seja, a estatização plena de todos os meios de produção seria talvez complicado, não seria possível. E a Rússia tinha uma emergência, que era solucionar a fome e a miséria de uma grande parcela da população do país. Portanto, ele acaba criando esse organismo para conceder alguns direitos aos trabalhadores ou antigos proprietários rurais de poderem administrar a sua propriedade e aumentar a produção de alimentos. Então a NEP foi fundamental para organizar a economia, para fazê-la voltar a crescer, juntamente com os chamados planos quinquenais da Gosplan, um organismo criado para planejar a economia, ou seja, é necessário produzir tantas toneladas de um tal produto para atender a demanda. Se a população cresce, tem que aumentar a produção. Então esses planos quinquenais traçavam para cada 5 anos o que era necessário para atender as necessidades básicas da população do país. E foi muito bem sucedido. Ou seja, a NEP e os planos quinquenais fizeram com que houvesse um aumento e uma organização da produção interna de tal maneira que grande parcela da população que antes passava necessidade passa a ter acesso a bens, digamos assim, como alimento, roupas. Dessa forma, isso vai marcar a consolidação do socialismo real, ou também chamado de socialismo de Estado, que é aquele que existiu de fato e que o Estado tem total controle, ou pelo menos uma boa parte do controle sobre a produção, sobre a sociedade, sobre a política. Então, o Lenin, ele deu um passo atrás, ele deu aos trabalhadores uma certa autonomia, que é uma característica típica do liberalismo, e não de uma estatização plena. Então, seria assim, que na prática a teoria teria que ser modificada. Por outro lado, no mundo ocidental capitalista, principalmente nos Estados Unidos, estoura uma grave crise econômica após o crash da Bolsa de Valores de Nova York no ano de 1929. Então, enquanto na União Soviética, na Rússia czarista, na ex-Rússia czarista, as coisas estão entrando nos eixos, no Ocidente capitalista, você está entrando aí numa rota de colisão com os ideais do neoliberalismo, que é do liberalismo clássico, elaborados por Smith e Ricardo, que obedeciam às chamadas leis de mercado, oferta e procura. O fato é que a Primeira Guerra Mundial criou uma bolha de crescimento nos Estados Unidos, porque atendia a demanda de produtos para o próprio país e para outros países. O Brasil era um grande comprador de produtos europeus, passou a ser um comprador de produtos dos Estados Unidos, por exemplo. E quando a Europa está
em guerra, ela está direcionada para o esforço de guerra. A guerra acaba, os europeus passam a ofertar os seus produtos de novo no mercado. Depois de 10 anos passados, as indústrias europeias estão reconstruídas, estão disputando o mercado com as indústrias dos Estados Unidos. O resultado, você tem uma super oferta de produto, os preços despencam. As bolsas de valores, que precisam captar recursos do mercado financeiro, acabam também, muitos empresários passam a ofertar muito mais ações às suas empresas para tentar encontrar uma forma de sobrevivência. Resultado, chega uma hora que essa lei ela estoura e a bolsa de valores fecha em baixa e, portanto, muita gente perdeu muito dinheiro, ou seja, os empresários faliram por conta disso. Qual foi a solução para esse problema? Foi proposta por um economista britânico chamado John Maynard Keynes. Aí surgiu a doutrina keynesiana, baseada no Welfare State e no New Deal. New Deal foi o plano aplicado pelo presidente dos Estados Unidos, o novo acordo. Qual é a proposta de Keynes? Que o Estado deve passar a contribuir para a economia. De que maneira? Gerando emprego, porque você precisa aumentar a procura sem aumentar a oferta. Então o Estado passa a interferir na economia através de investimentos em obras de infraestrutura, como rodovias, ferrovias, pontes, usinas hidrelétricas, porque aí o trabalhador passa a ter ganho real, ele ganha dinheiro, mas ele não fabrica nada para ser vendido. Ou seja, porque ninguém compra um metro de rodovia, você compra um calçado, você compra um automóvel, você compra um eletrodoméstico. Então era preciso aumentar a oferta, aumentar a procura sem aumentar a oferta. E essa teoria foi aplicada pelo então presidente dos Estados Unidos, Sr. Franklin Delano Roosevelt, que se elegeu em plena crise em 1932, aplica o plano chamado New Deal, e isso deu muito certo nos Estados Unidos. Ou seja, a economia volta a crescer. Tanto que o Roosevelt se reelege em 36, se reelege em 1940, se reelege em 1944 e morreu em 45. Ou seja, não havia naquele momento, na Constituição americana, um limite de quantidade de vezes que o presidente podia se candidatar. Depois disso fizeram uma emenda na Constituição. Bom, e a Europa? A Europa também é afetada por essa crise, sim. E aí, em alguns países europeus, a crise acaba produzindo um fenômeno não muito agradável, que é o surgimento do totalitarismo. Primeiramente, quais são as bases do totalitarismo? Havia um ressentimento muito grande gerado pela Primeira Guerra Mundial entre os derrotados? Sim. E um rígido controle da economia pelo Estado, ou seja, porque as ideias de Keynes foram aplicadas também de outros países, além dos Estados Unidos, na própria Alemanha, na Itália, no próprio Brasil. Portanto, você passa a ter um chefe de Estado que tem aí, vamos dizer assim, um prestígio muito grande, porque ele conseguiu solucionar, pelo menos por hora, um problema que era o desemprego, a falta de oportunidade das pessoas. Isso são elementos que vão produzir um nazifascismo, ou seja, Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália se tornam homens poderosos, considerados aí os salvadores da pátria para muita gente. A Itália, apesar de ter sido vitoriosa na Primeira Guerra Mundial, ela não teve o que ela pretendia, que era anexar alguns territórios na região da Península Balcânica. A França e a Inglaterra não permitiram que a Itália tivesse o domínio sobre regiões que eles pretendiam. Então, também, apesar de ser derrotado, é um ressentimento que a Itália sempre teve. Então, esses dois homens, o Führer alemão e o Duce italiano, vão conduzir Itália e Alemanha a um novo confronto com os aliados Inglaterra e França. Então, a Itália muda de lado novamente. Então, isso é a preparação para o quê? Para a Segunda Guerra Mundial. Portanto, isso a gente vai ver numa próxima oportunidade. Ok? Então, espero que tenha ficado claro algumas coisas. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.